fazer para nós? A Bia tá. A Bia tá. Deixa eu ver se ela... Bia, tu pode fazer a oração de início? Vamos ver se ela tá. Acho que ela não tá, mas não tá ainda. Então faz tu, querido, para ser mais rapidinho. Tá, então. Vamos nos posicionando, nos colocando à disposição do alto, agradecendo essa oportunidade de mais uma aula para que a gente possa aprender, possa entender todos os nossos obstáculos e também possa se sintonizar com os nossos amigos espirituais, esses que convivem, esses que trabalham, né, com todos nós, né, e nos intuem para que todos nós possamos absorver o máximo de conhecimento nesses encontros. Então, colocar a nossa alma, colocar a nossa vida em disposição para que nós possamos adquirir os maiores conhecimentos possíveis nesses minutos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 39, Trabalho Incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, o que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora, com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desfiando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei, curioso: mas como encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora,
evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não, muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Hildegard e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender,
prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegard e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo um grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Final de capítulo. Bom, esse capítulo aí, primeiro a gente tem que fazer a menção do Aniceto, tá? Ele, claro, que é um instrutor, um espírito superior, e ele aí tá, não só nesse capítulo, mas também em outras passagens, que ele diz que teve conversas particulares com alguns outros, aqui o André Luiz e o Vicente não tiveram acesso, e que ele trazia instruções do Telésforo, que é superior a ele no nosso lar. Então, a gente vê assim a hierarquia, como funciona, e também a questão da graduação, embora o André Luiz e o Vicente estavam ali aprendendo coisas, alguns assuntos não eram da alçada deles. Então, só para a gente ver que a hierarquia existe no plano espiritual e eles souberam recuar sem saber o que o Aniceto estava fazendo em relação a outros assuntos com outras pessoas, outros espíritos. E aí vem essa questão também, comparando com o capítulo anterior da semana passada, da assistência. Existe no plano espiritual, então, durante a noite, a gente dorme, conforme a categoria do espírito, a elevação ou não, ele é conduzido em desdobramento no sono a um centro de atendimento, como esse, a casa da Isabel, pode ser um centro de espírito, uma igreja, falei, sinagoga, seja onde for, ou até um ambiente que seja até vinculado à própria família, conforme for, né? Mas, em geral, são ambientes neutros com determinadas proteções. E o espírito prontamente, até ele é atraído e vai a esses locais intermediários. Mas há outros espíritos que nem recebem a vibração do convite para ir para uma área dessas de aconselhamento. Aí ocorre o que está vendo aí, o que houve aí, né? O auxílio da mãe dessa Dalva, que estava com ideias de suicídio por ter ficado viúva, por ela ter também perdido a mãe, e porque isso e aquilo, e outros problemas materiais, e começa aquele processo obsessivo de, provavelmente, até espíritos impulsionando a autodestruição. E a Dalva, então, pede ajuda. A gente viu lá 2 capítulos anteriores que o Isidoro e a Isabel saíram para fazer um passeio. Aquele tal do passeio não era passeio para se divertir. Eles tinham essa tarefa e eles foram na casa dessa Dalva, a pedido da mãe, para realizar um aconselhamento, uma palavra amiga, trazer energias sublimes de reflexão para se distanciar da autodestruição. E conseguiram fazer com que ela
evitasse o suicídio e mudasse o seu comportamento, segundo até o relato dela. Então, é só para a gente ver assim. Então, não quer dizer que ocorrem todos os encontros em áreas intermediárias. Nós podemos receber assistência no nosso próprio leito, dormindo, afrouxado do corpo físico, alguns centímetros, alguns metros, e ali nós somos atendidos. Alguns até ficam na casa mesmo, na residência, outros até são resgatados nas áreas intermediárias inferiores, tá? Que esses espíritos têm a condição de ir lá chegar. Porque quando a gente é também atraído assim, de uma forma persistente, habitual para o baixo astral, vai ser lá que os bons espíritos podem nos achar. E é lá que é feito, muitas vezes, até esse resgate. Qual é a consequência disso? Em geral, quando a gente dorme com algum drama, com alguma coisa, está passando um processo de melancolia, de tristeza profunda, de depressão, e que quando, do nada, a gente acha assim, tive um sono tão bom, nem se lembra de encontro nenhum, nem com quem. Mas tive um sono tão bom que meu pensamento hoje está outro. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A reflexão durante o sono, que não importa lembrar ou não das frases, com quem, onde, mas a sensação, como a gente viu a semana passada, o que importa é a mensagem do desdobramento. E mais do que isso, a gente consegue ter acesso a essa mensagem que em sintonia com a nossa aspiração, é pela oração, é pelo pedido, é pela conexão com o alto, né? Não é a oração, aquela que tem que se ajoelhar, nem isso, nem aquilo. É o pedido sincero, com muita fé, de forma determinada, pedir aos nossos amigos espirituais que eles possam nos auxiliar. Então, isso aconteceu com a Dalva, né? E tem também esse relato no capítulo aí da questão do Idegardo, né? E o Vieira, que nos trabalhos de evangelização lá na Isabel, tentaram fazer o que acontece, às vezes, até em centro espírita, usar o seu poder de influência para levar os seus afetos, os seus amigos, os seus familiares e tal. E eles fizeram isso, tentaram fazer isso no mundo espiritual. E levaram um tio, um primo lá, o Hilário Carlos, parece aí os dois, Hilário e Carlos, para buscar uma oportunidade de mensagem da Isabel para os seus familiares. E que aí foram repreendidos, porque a questão, imagina a vibração de nosso lar, o posto de socorro, esse posto, essa área avançada do nosso lar, que é a casa de Isabel, imagina se ela não teria a proteção necessária de eles perceberem intuitivamente, né, o que estava no campo mental desse Hilário e do Carlos. E eles começaram, primeiro foram levados ali sem fé, sem acreditar. Quantas pessoas são levadas, meio que empurradas a um centro espírita e chegam lá e estão contrariadas. A gente olha até na fisionomia, está lá dando palestra ou passe, olha na fisionomia, a pessoa está assim, contrariada, está exalando assim, um sentimento de revolta por estar ali, está ali mais assim, vim aqui porque tanto que me encheram que eu tinha que vir aqui. E aí, claro que muitas vezes até os próprios espíritos sofredores, obsessores, começam a impulsionar no ouvido dele. O que está fazendo aqui, viu, seu trouxa? Viesse aqui para ouvir essas besteiras, e olha aqui, ó, olha que coisa ridícula, botando mão em cima de ti, achando que vão te curar. E a pessoa, e quem entra nessa sintonia e já tem uma propensão a desencadear esse processo, acaba, muitas vezes, atrapalhando a própria corrente. Então, o que foi lá o Hilário e o Carlos? Começaram a falar algumas coisas, contestar isso e aquilo, e perceberam, e neutralizaram. Aí, lá, os que estavam no atendimento na casa da Isabel neutralizaram a energia deles, e aí foi repreendido o Idegardo e o Vieira que levou, né? Então, a gente tem que ver que essas coisas ocorrem. A outra mensagem aí é aquela do atendimento, né? Que a gente vê assim, que perguntam, esses postos, essas áreas de atendimento existem em todas as colônias, em todas as cidades, em quarteirões, é muito bem organizado. A gente vai ver lá no capítulo 41, entender melhor isso, que os socorristas, eles têm área de ação, e há, hierarquicamente, um líder, um grupo, um chefe, que vai comandar outros, e aí é que está
a mão de Deus, quando a gente diz que Deus jamais nos desampara. Em nome da luz, sempre há servidores, socorristas ao nosso dispor. Isso a gente vai ver mais detalhes lá no 41. E aí a gente vê a referência, o mundo espiritual, ele tem como referência cada um de nós, quando tem um pensamento elevado, altruístico, né? O pensamento elevado, benevolente, de assistência aos outros, e passamos a ser uma referência para ajudar alguém que esteja necessário de ajuda, né? Necessidade de ajuda. E nós, em conjunto, um centro espírita, deve ser referência para o plano espiritual. Não somos referência para o plano espiritual quando preponderam no centro mediúnico o personalismo, a vaidade, o dono do centro, espíritos que são aquela coisa que fazem, muitos aí, dirigentes que dizem isso, dizem aquilo, e aí só deixam um determinado espírito se manifestar, não existe aquela caridade que brota do coração. Então, isso que a gente tem que, às vezes, vigiar para não entrar nesses problemas que são relatados, como nessa obra aí que a gente vai ver, já viu alguns casos e vai ver outros ainda. Vamos, então, tocar no próximo capítulo. Que alguém quer dizer alguma coisa? Pode dizer, não tem problema. Vamos lá, então. Capítulo 40, Rumo ao Campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorar em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza
e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente escuros. São zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de uma pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros, em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre.
As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Final do capítulo 40. Bom, nesse capítulo a gente pode ver no início, né, o Vicente e o André são convidados a comparecer, então eles vão chegar nesse campo, numa área de restabelecimento, porque eles acabaram até não descansando durante a noite, estavam trabalhando. E aí vão volitando. E aí tem já uma confusão que às vezes fazem, até livros que fazem entre levitar e volitar, né? Levitar é o processo que nós podemos sair do solo, né, em levitação, vai e volta. Volitar significa sair do solo, mas voar. E, conforme os espíritos, o seu processo de aprendizado, de evolução, conseguem, pela força do pensamento, se transportar. Não tem nada a ver com o peso, o local, por exemplo, que vão volitar. É lógico que quando vão a áreas inferiores, para não ficar impregnado com aquelas energias deletérias, eles vão com determinadas proteções. Cristo, que é Cristo, quando foi resgatar no abismo Judas, quando voltou, nem recomendou a Maria de Magdala que não o abraçasse, que não tocasse nele para não ficar impregnado com aquelas energias. E ele disse: não fui ainda ao Pai, quer dizer, ele ia fazer uma viagem superior, se dissipar daquelas energias e retornar quando retorna depois, quando o Tomé estava dizendo que eu só vendo para crer. E aí que ele diz, aparece aquela velha coisa, toca, Tomé. Então, foi toda essa triangulação. Não existe, sob o ponto de vista do Evangelho, nada que a gente não possa conectar com a doutrina, dando o que é rico em detalhes, a explicação para os fatos. E onde a gente vai buscar essas explicações está exatamente no Pentateuco do Kardec, né? Que você vai, às vezes, ter que ir lá na Gênesis, vai ter que ir no céu e inferno, no Evangelho, segundo o Espiritismo, para as explicações do próprio Evangelho, na Bíblia, né? E é o Livro dos Espíritos, com as curiosidades todas explicadas pelo mundo espiritual, coordenada pelo Altíssimo, né? Vou dizer Altíssimo porque o Espírito da Verdade estava em sintonia direto com a missão de Jesus e os Espíritos crísticos, né, que organizaram tudo isso. A derivação de toda essa obra se deu com a própria volta do Kardec ao Chico Xavier, com todas essas obras, e o André Luiz foi o médium do Emmanuel, que era médium de Jesus, dos espíritos crísticos também, que recomendaram como é que deveria ser o estudo todo esse passado para o André Luiz, que recebe essa missão, né? Que quando ele começa a descrever tudo isso, ele já estava com a missão, e ele passa a descrever tudo como ocorreu com ele. Agora, a gente vê assim, que ele passa a Bonita e o Vicente porque eles receberam a capacidade de percepção ampliada. Pode ver lá, acho que nos primeiros capítulos dessa obra, que eles receberam a capacidade ampliada, quer dizer, espíritos no plano espiritual que perceberam coisas a mais. Aí conseguem enxergar
até essas nuvens, as mesmas que vão ser depois em outras obras, que vão falando do psiquismo coletivo, das aglomerações na crosta, né? Que existe até forma, uma coisa até gosmenta, gelatinosa, cor escura, esverdeada, amarronzada, e ali eles percebem uma nuvem, perguntam o que é, e se são vibriões, ou seja, são bactérias, é o resultante do psiquismo coletivo negativo. E ainda vem a menção depois, no fim, para dizer assim, como que isso influencia as pessoas do seu dia a dia. Influencia de tal forma que pode gerar e ser a causa de doenças. Não que as doenças, porque eu estou naquela nuvem, que eu me sintonizei, contribuí para que engrossasse aquela nuvem, pelas minhas atitudes, pensamentos, e a persistência dessa influência, né, densa dessas nuvens, esses vibriões que ficam sugando as nossas energias, interagindo como se fosse uma simbiose crônica, geram as doenças. É a causa espiritual das doenças que nós temos. De boa parte dela, que até no plano espiritual, o que se cura, o que se busca lá é curar a causa, e não o que muitas vezes a gente acha que é só os efeitos. Temos determinadas doenças e vão tomar determinados medicamentos. Se a boa parte delas a gente não mudar a causa, vamos manter aquela doença. Então, isso a gente tem que perceber para comparar com as coisas como ocorre no plano espiritual. E veja a menção que ele faz. O Sol é o grande dissipador dessas energias densas. Felizmente, há o Sol e o magnetismo coletivo quando nós nos autodeterminamos a nos afastar desse pensamento mais denso. Vejam o quanto que é importante cada um mesmo, a gente recebe essas influências no dia a dia. Isso não tem como fugir disso. A gente recebe por todas as situações, né? Hoje, muito mais até por rede social, a massificação da informação que se tem no nosso dia a dia, nós entramos em sintonia com aquilo ali e produzimos energias que vão alimentar, veja só a pergunta, essas nuvens, elas agem como um ser vivo? Lógico que sim. O nosso próprio corpo tem bactérias que contribuem, estão em sintonia com o nosso lado saudável do corpo mais denso, que é o corpo físico, mas as bactérias, quando estão organizadas em determinada disfunção, geram as doenças que nós vamos tomar até antibióticos. Vejam só como que tem lógica isso. Nós, ao mesmo tempo, nós damos a condição de hospedeiros de bactérias, mas elas têm que estar em sintonia com a rigidez do nosso corpo físico. E esse corpo físico vai estar rígido se a força, a luz, que é o espírito, estiver em sintonia com o perfeito. Não que vá ser o perfeito, nós somos imperfeitos, mas buscando, travando aquela luta para a perfeição. Bons pensamentos, boas atitudes. Mas vamos errar? Vamos. Vamos reincidir no erro? Vamos. Mas tem que se dar conta. Se a gente não se dá conta, não tem problema nenhum. Já são algumas centenas de dezenas de encarnações que tivemos para trás que nós aproveitamos muito pouco. E isso não vai ter problema. Pode não aproveitar e vai jogando para frente, mas vai chegar uma hora, quem sabe agora, que a gente está tendo mais ou menos a condição de pensar nessas coisas, não procurar chegar lá do outro lado melhor do que a gente partiu. Acelerar um pouquinho mais esse processo. E isso vai acontecer quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente vai se dar conta mais rápido do quanto que a gente deixou o tempo passar sem tomar atitude. Não existe ociosidade no mundo espiritual. Aquele que acha que vai ter o sono eterno, que vai descansar, que até é uma culpa, aí entra essa questão de responsabilização das religiões, das doutrinas religiosas, que pregam o sono dos justos, que pregam o descansar
O descansar é se refazer. Vai se refazer, vai dormir um pouco, vai ser tratado de acordo com as situações inerentes ao plano espiritual onde a gente for abrigado, e lá nem tudo tem cura. Não existe, o próprio Odilon diz assim, no nível espiritual que eles estão lá, nem tudo tem cura. Nem tudo a ciência lá chegou ao avanço que alguns acham que é perfeito. Tem doenças que se mantêm lá do outro lado e que provavelmente levam ao processo de desencarne lá do outro lado ou retorno para cá com determinadas doenças ainda, que vai, no modelo organizador biológico, que é o corpo astral, perispírito, vai ter uma consequência, um efeito no corpo físico, e que são provavelmente as doenças congênitas e aquelas em que o psiquismo do espírito não conseguiu superar as razões, as causas daquele distúrbio. Então, não é assim, cheguei no plano espiritual e tudo tem solução, não. Tá lá, a gente brinca às vezes com a Domingas, que é obesa e tudo. Esses dias eu estava vendo ali uma menção dela, olha, eu já estou aqui há quase 10 anos e ainda estou tendo esse desafio com a minha boca, que ainda eu acabo me desregrando e não consegui ainda dominar por inteiro a disfunção fisiológica do corpo espiritual dela, que a gente vai chamar de corpo espiritual, mas é corpo físico. Ela ainda tem um excesso, uma obesidade relativa, não tanto como tinha aqui, mas está travando uma luta para se libertar. E alguns ficam achando que é com estralo, com alguma coisa, e foi lá, fez um tratamento e ficou bem, e aquelas coisas violetas na janela, né, que dá aquela coisa, lá, mexeu os coisas. É que aquilo ali é uma menção espiritual de áreas superiores que nós não compreendemos ainda. Nós não temos, é meio fantasioso para nós, porque nós não estamos inseridos nisso. Boa parte, a grande maioria dos espíritos não vai para essas áreas superiores, porque é um processo evolutivo. E mesmo assim, aqueles que vão, por humildade, por um gesto de fraternidade, fazem questão de descer para dar auxílio aos seus, aqueles que ficaram envolvidos, né, por afetos ou por uma necessidade que eles têm de servir. Ele não só com o espírito quanto maior, ele tem uma necessidade de descer para auxiliar. Se tiver aí espíritos como Bezerra de Menezes, o próprio Chico Xavier e muitos outros que a gente tem aí menções, e às vezes até a própria humildade, que não faz com que eles identifiquem a sua individualidade, ou dizer quem são, né? Fica aí para nós essa coisa dos vibriões, desse psiquismo coletivo. Nós todos os dias enfrentamos isso. A gente não pode fazer com que esse ambiente seja que tenha uma persistência no nosso dia a dia que ocasiona, porventura, algumas doenças. E usar muito mais o próprio sol, né? O sol, a vitalização que nós temos. E por que o sol dissipa? A gente viu até a semana retrasada, que a gente falou sobre os agêneres, e eles preferem o quê? Consumir a energia do recém-desencarnado ou de determinados meios que se utilizam do ectoplasma. Eles necessitam se distanciar do sol, porque ele dissipa energias, dissipa o ectoplasma, e preferem dias súbitos e frios. E vejam só, quando que a pessoa entra em melancolia? Geralmente, até os países ou as épocas dos anos onde há invernos mais rigorosos, que não tem muito sol, é onde a tristeza prepondera e que, às vezes, até pelos os hábitos nocivos, acabam se sintonizando mais, são esses vibriões. Por que as pessoas desregradas preferem mais à noite? Não é porque de manhã é ruim festa, não, até existe, claro, alguns que fazem a virada. Agora, por que o ambiente é mais lúgubre, mais cinzento, ou pouca luz? Exatamente para a atuação que ele se sente mais encorajado, e quantas vezes a gente fez isso, né? Encorajados para entrar naquela sintonia, na própria balada, né?
se dá conta disso, claro, a gente olha para trás, o quanto que eu já devo ter errado e mais que errei por consciência também, mas o quanto que a gente pode evitar. E quem sabe lá numa próxima volta que a gente volte um pouco melhor, né? Não se utilizando desses hábitos que são mais nocivos a cada um de nós próprios. Vamos tocar, então? Ô, Francisco, Falar aqui, pode falar. Eu queria fazer um comentário já com uma pergunta. Como a gente vê a evolução, né, do André Luiz, né, os espíritos dando como as possibilidades do André Luiz, desde o nosso lar, que a gente acompanhou, elas estão se ampliando e elas estão crescendo, tanto que ele já está conseguindo identificar até a questão do ar, né? Então, eu fico pensando assim, né? Isso aí prova mais uma coisa, né? Que não existe espaço vazio no universo, né? Então, assim, se a gente começar a pensar por essa ótica, claro, para nós, né? Nós temos uma visão muito limitada, mas se nós começarmos assim, a analisar, quanto mais a gente vai ampliando o nosso conhecimento, mais o poder de visão a gente vai aumentando. Mas a gente vai vendo que que existem vibriões, que existem outros seres, né, seres vivos, né, que existem, que eles convivem com a gente diariamente, eles fazem parte dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Não sei se eu fico pensando nos espíritos superiores, o que eles não enxergam, né? Provavelmente o universo, esse universo da Terra, ou o universo no geral, eles enxergam praticamente tudo, né? O espírito perfeito, ele enxerga praticamente tudo o que rodeia, né? Não só as coisas ruins, mas também as coisas boas, né? As energias, as cores, o próprio universo de uma outra forma que a gente não consegue enxergar, né? Para ver a limitação que nós temos hoje. Nós só enxergamos o que é material, né? A gente não tem outra capacidade de enxergar, né? Assim, né? Mas ainda bem que a gente não enxerga, né, Kiko? Porque não é função do espírito, no nosso nível, né, assim, evolutivo, de ter evidência. A evidência ela passa a ser um componente que facilmente nos leva ao descaminho. O caminho tortuoso da nossa evolução pode ser pelos mecanismos da mediunidade. As pessoas que têm mediunidade não necessariamente são mais evoluídas. Aquilo que a gente recebe do plano espiritual, porque diz os espíritos, né, porque a mediunidade, a nossa evidência, essas percepções nossas mais intuitivas, o bom é quando nós evoluímos moralmente e vamos abrindo esse campo psíquico. Isso está acontecendo no plano espiritual com o André Luiz, como tu mencionaste. Agora, a cada um de nós também, felizmente, nós estamos nos preparando e, quem sabe, lá, se a gente chegar a esse processo lá do outro lado, de reexaminar um monte de coisa, e vai ter algumas coisas que a gente vê na próxima, algumas convivências difíceis que ele deixou para trás, a gente venha com uma percepção melhor, mas com uma consciência. Eu não tenho nem dúvidas que a consciência vai ser melhor para usar para o bem a mediunidade. Quantas pessoas que usam a mediunidade para cobrar, para fazer essas coisas, cartomante, jogar búzios, não sei o quê, o vidente, que coisa, ou até espetáculo circense no centro espírita também. Eu digo assim por minha consciência. O que eu fazia mais de 5 anos atrás, o tempo passa, né? Eu acho que é mais de 5, aquelas passagens, eu já não daria hoje passagem para aqueles espíritos daquela forma que ocorreu comigo. Não daria, talvez vocês tenham assistido. Eu dava vazão, eu estava assim, com consciência, deixando o limite do espírito, vou ver até onde ele vai. Cheguei até um ponto em que eu ia e tinha a sensação dos braços que iam quebrar o braço, mas sentia assim, ficava claro, quem está olhando provavelmente olhava, todo outro dia com dor muscular e tudo, e a sensação de assim, eu estava com o comando, assim, atrás, e deixando, faz o que tu quiser.
Claro, aí com algumas limitações, não vai dizer tudo que quer, vai ofender alguém, não vai se atirar, quebrar a cabeça na parede, mas o corpo, eu mesmo dava a vazão para eles e no limite. Isso é um erro, é um equívoco, não podia ter feito isso. Mas aprendi. Hoje, eu entendo melhor essas mesas e até as casas que são federadas, que algumas dizem, não deve dar, que eu achava até um erro, era cercial a atitude do médium de receber aquelas entidades sofredoras e ficar retorcida ou cair no chão. Não precisa. Não precisa. E eu digo hoje, com o conhecimento de causa e com o estudo, e vejo hoje, felizmente eu agradeço ao alto de perceber com o estudo e com ter vivenciado tudo isso. Assim como estudei também a própria Umbanda, o Código da Umbanda, eu li um livro absurdo de grande, 700 e tantas páginas, e vendo como é que funcionam aquelas linhas da Umbanda, os orixás e os Exus, né? Então, todas as 7 linhas, e, na realidade, é um sincretismo, na realidade, são energias que lá no mundo espiritual, da mesma forma que existem os católicos, existem lá os judeus, existem os umbandistas. Mas é nesse nível daqui para baixo. Aqui em cima não tem nem espírita, porque não precisa ter espírita, é estado de consciência superior. Os espíritos da nossa faixa vibratória para cima vibram num estado de consciência superior. O nosso lar hoje já é assim, tanto é que na época dizem, o nosso lar não é espírita. Não, não é espírita. E nem deve ser, é um estado de consciência superior. É esse estado que nos espera de chegar um dia e ter consciência das coisas, do que é certo, do que é errado, e nós vamos estar do lado do judeu, no católico, e aí, se ele for um judeu, um católico elevado, ele não vai ficar cristalizado nos ditames da doutrina dele, ele vai pensar superior. E aí eu entendo também um livro, uma psicografia do Dom Helder Câmara. Oi? Depois tem uma pergunta, tá? Tá, e eu só terminar aqui do Dom Helder, que tem aquele livro dele, ele psicografando lá, não deixou de ser católico lá do outro lado, mas ele lá procurando o plano espiritual e que foi absorvido, e ele disse assim, é um dos equívocos, talvez, da igreja, essa coisa de reencarnação deveria ser um pouquinho melhor abordada e não ficar cristalizado com aquelas coisas de passado. E ele disse assim, eu aqui me ocupo em áreas de hospitais vinculados à minha doutrina. Então, tem hospitais no plano, nas cidades espirituais lá dele, lá na região de Pernambuco, e Olinda, lá, e ele estava trabalhando, dando assistência em hospitais comandados por freiras, com pensamento elevado e tudo. Não é um livro lá em cima, tanto é que é de enfermidade, mas continua com a fé dele, alguma coisa ele diz que abriu a mente, alguma coisa ele se sente um pouquinho que ele ficou parado no tempo e vai perceber. Isso é evolução lenta e gradual, mas sem dar para trás, sem recuar, sem retrogradar, sem tornar o espírito mais impregnado de energias que faz com que ele se feche. É isso que a gente tem que procurar, não se fechar e se abrir a esse pensamento universal e vibrar para o bem. Queria fazer a pergunta? A Vânia escreveu no chat, talvez tu já tenha respondido com essas últimas questões. E como equilibrar a mediunidade e não enlouquecer? Porque começa um ponto que você não tem como não falar, porque começa a sentir tudo. Depois ela colocou, Francisco, você fez um atendimento comigo, lembro bem, fiquei assustada com a entidade, mas tudo certo. É isso aí, eu até é um processo que a própria casa ela vai tendo, né? Hoje eu digo assim sinceramente que eu vivi esse momento e muitos eu até admito que muitos devem ter ficado aterrorizados com algumas coisas, mas tudo que mediunicamente eu estava percebendo do espírito e até meio que vendo não ia mudar nada se eu ficasse na cadeira e dizendo algumas coisas, talvez filtrar até o vocabulário, alguma coisa que ia ser dita, e
fazer o principal, se está ali interferindo com a pessoa que está pedindo atendimento, aqueles espíritos, é mandar a luz e receber o fluido vital, o ectoplasma da corrente mediúnica e direcionar aqueles espíritos, prováveis, possíveis sofredores, que estão necessitados de encaminhamento. Porque esse processo é que vai se utilizar do ectoplasma da corrente, e não necessariamente pela manifestação do médium com aquele espírito sofredor, que muitas vezes até ou o dirigente ou a corrente falham em não se sintonizar e dar o comando que deve ser dado de doutrinação para aquele espírito. Às vezes o espírito não recebe a mensagem que deveria ouvir naquele momento ali para poder despertar ou ficar guardado alguma coisa para mais adiante despertar a consciência. Aí fica um espetáculo que leva mais tempo. Fica uma coisa meio circense, porque fica essa sensação aí de que os outros não entendem, a gente não para tudo depois para explicar, olha isso e tal, tal. Mas eu reconheço que eu dava vazão ao extremo para deixar o espírito faz o que quiser, desde que com alguns limites. A ponto de aí, uma vez, eu pensei, pô, daqui a pouquinho vai me quebrar o braço, a sensação estava sendo essa. E aí coincidiu também com aquela coisa, que aí eu tive que me afastar, viajei, negócio de trabalho e tal. E aí, depois, até quando eu até falei para a Soia, eu disse, olha, Soia, eu não estou mais inclinado também a receber. Que isso? Agora aí, é claro que não deu para dar essa explicação, porque ele coincidiu com o meu afastamento. Mas hoje, se voltasse para trabalhar, não seria dessa forma. Mas não por medo, não por temor, não por outras coisas, por consciência. Consciência. E o resultado seria talvez até melhor no atendimento do que aquele que daquela forma. Talvez por isso que, quando a gente insiste, o importante é o estudo para poder usar a mediunidade de uma forma correta, e a gente tem que aprender a conversar com os nossos amigos espirituais sobre a nossa mediunidade. Essa coisa de dizer assim, tenho evidência, eu tenho isso, eu fico transtornado, eu posso até enlouquecer, como foi mencionado agora há pouco, perde, tanto é que há pessoas que têm determinada mediunidade e não se programam para trabalhar, para se dedicar a um centro mediúnico, seja o que for, ou até estudar, pedem ao plano espiritual para suspender aquela vocação mediúnica, aquele canal aberto. Da mesma forma também que alguns, a espiritualidade superior corta a mediunidade porque ela está sendo utilizada de uma forma que vai gerar um prejuízo coletivo maior. E aí até já havia até em centros espíritas, alguns médios passarem a não vejo mais nada, não tem mais isso, agradece, vai fazer outras coisas, vai estudar mais, vai se dedicar mais, vai entregar um pouquinho as fichas lá na porta da frente, vai organizar os grupos e tal, recomeça com a vassoura, como diz o Inácio Ferreira. Isso é importantíssimo, importantíssimo, que faz a nossa conexão com o alto e que a gente é extremamente devedor, porque a mediunidade nada mais é do que uma oportunidade do devedor poder reparar na encarnação determinadas situações que nós estamos vinculados por passado. Se a gente pegar, abrir, já disse várias vezes, abrir nossas vidas passadas tem muito da igreja, muito da Inquisição. Nós estávamos do outro lado, nós estávamos utilizando do Evangelho de Jesus para interesses pessoais de terceiros a serviço de mesquinharias, de poder, de intrigas e assim sucessivamente. Pode ter certeza, nós não viemos de cima, nós viemos de baixo. Um Gregório, como a gente sabe lá, que está no livro Libertação, foi Papa, desencarnou Papa, e lá embaixo era Papa, continuou Papa até ser libertado pela Matilde, a mãe dele. E essa história é contada no livro Libertação. E só um exemplo, sabe? Quantos e quantos outros. Né? E aí o Gregório, o espaço vazio, o que falou há pouco, não existe espaço vazio? Sim, não existe. O Gregório saiu, quem assumiu? Tarmelão. O discurso do Tarmelão na posse dele é uma coisa impressionante, acusando o Gregório, aquele que se deixou levar e foi induzido psiquicamente
ludibriado e levado àqueles da luz e tal. Ele se refere até à luz sem que chamar de luz, né? Aqueles os outros, aqueles a infâmia daquele que nos abandonou. E aí o Tarmelão, que foi que assumiu lá embaixo e tal. Tem também uma obra que fala disso. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente já passou, vamos deixar para a semana que vem, 41. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, a Vânia agradeceu, disse que as suas orientações foram importantes naquela época. Mas eu gostaria que tivesse sido diferente assim. Hoje já seria diferente. Mas isso aí é processo evolutivo, né? Todos nós seguimos um determinado processo. A gente tem que procurar, às vezes, de uma forma unida. Isso é fundamental. Quem está em trabalho na casa, pedir, não é só o grupo de estudo, o grupo de discussão de casos é fundamental. As impressões de cada um, está com alguma coisa na cabeça, tinha uma pergunta aí, não faz a pergunta, porque é o que um melindre, o que vão dizer? Não existe pergunta simples e que não tenha sentido. E tem que ter esse espaço. Isso a gente tem que pedir e ter os espaços para discutir algumas situações que ocorrem no centro espírita, no centro mediúnico, porque às vezes são dúvidas que a gente vai carregar durante um longo tempo e vão atrapalhar algum insight que a gente vai abrir a nossa consciência para outras situações. Mas o estudo também ajuda muito, claro, o estudo e buscar o conhecimento teórico. Mas é isso então, pessoal. Então, vamos levar nossos pensamentos, sempre multiplicando a nossa gratidão ao alto, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso amigo incomparável de todos os momentos. A Ele a nossa gratidão pela oportunidade de sempre estarmos aqui, estudando, refletindo, procurando o auxílio dos nossos amigos espirituais que nos intuem a novas reflexões para que a gente consiga, quem sabe, em parte, seguir essa trajetória de procurar ser, a cada dia, uma pessoa melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.